make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Fala galera do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson mais uma vez. Hoje a gente vai iniciar o nosso capítulo 8 sobre o Império Romano, tá bom? Fiquem atentos aí às informações que esse capítulo vai servir como a segunda avaliação de vocês quando a gente for fazer a nossa atividade lá no Positivo 1, beleza? Bora começar então, galera? A gente trabalhou aí esse período da Roma Antiga, Monarquia, República, né? Lá no capítulo 7. Agora, no capítulo 8, a gente vai falar um pouco sobre o Império Romano, pelo menos o início dele aqui com vocês, tá? Então, o que a gente já aprendeu aqui até agora, galera? Que o imperador Otávio Augusto foi o primeiro imperador de Roma após a crise da República, beleza? Bora lá ver então? Veja bem, política e sociedade. Quando a gente fala na sociedade romana durante o Império, a gente tem que entender o seguinte, que o imperador, ele era o chefe de tudo, chefe militar, chefe religioso, né? Foi dado para ele todos esses poderes aí, o poder divino, tá bom? E, ao mesmo tempo, o Otávio Augusto ele acabou mantendo os poderes do Senado para ajudar a administrar o território romano, que até agora, pessoal, não era mais, digamos assim, só um pedacinho de terra, só aquela cidadezinha de Roma, não. Se expandiu, conquistou territórios e era preciso ter um corpo administrativo aqui bastante seguro para que não se fragmentasse. Então, por isso, o Otávio Augusto tratou de manter o Senado ainda no poder administrativo também. Ok? Só lembrando que ele recebeu o título de Augusto, ou seja, divino, né, o sumo sacerdote aqui nesse momento, e de príncipe, primeiro cidadão romano. E aí, ele se torna o primeiro imperador aqui nesse momento. Tá bom? Século I aí, tá bom? A gente está trabalhando nesse momento aqui. Com o seu governo, foi incentivado o aumento das obras públicas, tá? Construção de estradas, olha aqui, ó. Abertura de estradas, construção de pontes, anfiteatros, arenas esportivas, tudo para estimular a sociedade, a cultura e a economia aqui também. Além disso, você tem a construção de aquedutos. O que eram aquedutos? Eram justamente obras que canalizavam as águas, tá? Dos rios aí de Roma para o interior, onde não se tinha esse recurso hídrico, tá? E criação de grupos de combate a incêndio, que até então era comum aí, a ocorrência de vários incêndios ao longo do Império Romano, tá? E aí quando se fala em construções, né, de estradas para ligar aí, as cidades, as províncias, né, os territórios conquistados até a cidade de Roma, tá? Foi iniciado pelo Otávio Augusto também, né? Lembra daquela frase que a gente sempre diz assim, ó, todos os caminhos levam a Roma, ou então todos os caminhos levam a algum lugar. Começou justamente aqui na Antiguidade, por quê? Porque o projeto do imperador Otávio Augusto era justamente interligar, ou seja, conectar todas as regiões, todas as províncias até o centro do Império Romano, que era a cidade de Roma, tá? Pontes, como eu falei para vocês, os anfiteatros eram justamente grandes arenas também, arenas esportivas, que servia para o entretenimento da população, tá? Grandes arenas abertas aqui, que aconteciam os espetáculos, as lutas dos gladiadores, né? Então você tem essa construção para entretenimento cultural da população nesse momento. E o mais conhecido, que vocês já devem saber, era justamente o Coliseu, que até hoje é um ponto turístico lá em Roma, é um resquício do Império Romano aí nesse momento, tá bom? O que mais que a gente pode ver aqui, ó? Isso aqui são os aquedutos, né? Parece ponte, mas por aqui passavam as águas que eram levadas até o interior do Império, até locais mais distantes, onde não se tinha água, eram justamente canalizados a partir dos aquedutos, ok? O que mais, galera? Aumento de empregos, isso aí foi feito para aumentar justamente o emprego e evitar as revoltas populares, era uma forma de conter as pressões, as tensões sociais que até então tinha aqui, né? Lembre-se que aqui, mesmo no Império, galera, a maioria da população era pobre. Então, uma forma de conter esses anseios, essa pressão, foi justamente fazer essas obras e aumentar o emprego entre os romanos aqui nesse momento. Tá bom? Incentivos atividades. Além disso, né, houve um incentivo de atividades artísticas, culturais e religiosas aqui nesse momento, a partir do imperador Otávio Augusto. Tá bom? Bom, quando se fala em entretenimento, a gente sempre fala da chamada política do pão e circo. O que foi essa política do pão e circo? O imperador ele tratou também de distribuir para a população alimentos com base no trigo, né? Por isso ficou conhecido como política do pão e circo, tá? E shows gratuitos, espetáculos gratuitos para a população. Era uma forma de conter, como eu falei para vocês, os anseios da população. Uma forma de ludibriar, né? De entreter os populares aí, que a maioria era pobre. Distribuir pão e espetáculos de graça para a população romana aqui nesse momento. Tá bom?
Olha aqui, ó. Era muito comum, galera, nessas arenas aqui que vocês estão vendo, ter as lutas entre os gladiadores, perseguição entre nessa época estava surgindo o cristianismo também, era muito comum ter um massacre mesmo, a morte dos cristãos, chamados mártires nesse momento, dentro dessas arenas, tá bom? Quando a gente for falar em religiosidade e cultura, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os mártires e os primeiros cristãos aqui, tá? Luta entre gladiadores e animais também, eram espetáculos aí que estava disponível gratuitamente para a população nesse momento aqui, tá bom? Bora lá. Então, por causa dessas obras, por causa dessas mudanças, né, dessas mudanças estruturais, sociais, iniciadas pelo Otávio Augusto, imperador, houve um período de relativa paz aqui no território romano, chamada Pax Romana. Iniciada pelo Otávio Augusto, foi um momento que não houve rebeliões, não houve tensões aqui, e houve, digamos assim, um contentamento da população, tá bom? O que nós chamamos aqui de Pax Romana foi esse período de relativa paz no território romano, a partir dessas obras, a partir desses eventos, dessas promoções aí que eram feitas pelo imperador, tá bom? Vamos lá. E aí, galera, no livro de vocês diz que 4 dinastias governaram Roma durante o Império. Bora lá ver qual é? Tem 3 quadros aqui no livro de vocês também, ó. A dinastia Júlio-Claudiana, dinastia Flaviana, a dinastia Antonina e os Severos. O que eram as dinastias? Era justamente um período, pessoal, de governo da mesma família. Ou seja, o Império Romano foi uma espécie de hereditariedade aqui também, o poder hereditário, ou então indicado pelo imperador quem seria o seu próximo sucessor, tá? E 4 dinastias dominaram Roma aqui durante o seu império. Sendo que a dinastia Antonina foi a maior que se teve aqui e que alcançou a maior extensão do Império Romano nesse momento. O projeto de expansão territorial, que começou desde o início da República, tá? Continuou aqui no Império Romano e graças à Pax Romana, graças a esse período de paz entre os romanos, aumentou bastante aqui a expansão territorial, chegando até a parte do Oriente aqui nesse momento, tá bom? Próximo à Ásia, no caso. Bora lá. Então, pessoal, falando em expansão territorial, nós temos aí, como eu falei para vocês, o limite máximo do território romano, tá? Expansão sobre a Europa, né, através dos rios Reno e Danúbio. Rio Reno, que ficava mais ou menos ao norte, lá onde hoje é a Alemanha, tá? Foi a grande conquista aqui do Império Romano. E o Rio Danúbio, que chegava ali próximo ao sudeste aqui do território da Europa, nesse caso aqui. Então, há essa expansão sobre o território europeu, né? Sobre o que nós temos hoje de Europa, fez parte desse grande Império Romano aqui na Antiguidade, tá bom? Olha, e o imperador Trajano, como eu falei para vocês, da dinastia Antonina, foi justamente o limite máximo dessa extensão, galera, territorial romana. Foi justamente a partir do governo do imperador Trajano e seus sucessores também, ok? Olha aí, ó. Então, para administrar melhor o território romano, o império ele foi dividido em províncias, né? Divisão do império em províncias para melhor administrar e assim ter um controle maior, mais eficiente sobre esse território. Quando o imperador Otávio Augusto começou o seu governo, tinha basicamente aí em torno de 30 a 40 províncias. Já na época de Trajano, que foi a extensão maior aqui, o limite do território romano, você contava com em torno de 70 províncias aqui, ou seja, aumentou bastante aqui nesse momento. E essas províncias, tá, foram mandados pessoas de confiança, né, pessoas com cargos de confiança para ajudar a administrar e a se fazer a lei romana aqui nesses territórios conquistados, tá? Então, olha só, o imperador mandava os chamados procuradores para essas províncias, principalmente as mais distantes, para impor as suas leis, controlar o comércio e também para garantir o pagamento de impostos e a proteção das fronteiras, tá? Para evitar as sucessivas invasões de outros povos que não eram romanos, né? Os chamados bárbaros aqui nesse momento, tá? Essas legiões romanas aqui, tu tem justamente acampamentos militares nas fronteiras para proteger a entrada do Império Romano, ok? O que mais que nós temos aqui, galera? Então, pessoal, tu tens esse processo de expansão, de envio de procuradores, enfim, de domínio, de controle nos territórios, e tu passa por um processo de romanização nesse momento. O que era esse processo de romanização? Era a imposição e a expansão da cultura romana nessas províncias. Isso quer dizer o quê? Que as construções que estavam acontecendo lá em Roma e nas cidades próximas foram também levadas para essas províncias, para essas regiões distantes,
para se fazer presente a cultura, o elemento romano aqui nesse momento. Mas, pessoal, como eu falei para vocês, durante a expansão romana, desde a República também, eles tratavam também de manter as culturas locais. Era uma forma também de controle para não bater de frente, digamos assim, para não entrar em conflito com os povos dominados. Tá? Mesmo com essa imposição da cultura romana, das construções, tu tem também a preservação das culturas locais de muitas regiões aqui. As pessoas só eram submetidas, aí os povos só eram submetidos à escravidão, por exemplo, caso elas resistissem à dominação romana. Se ela não resistisse à dominação romana, a sua cultura ia ser preservada, desde que prestasse obediência ao imperador, nesse momento aqui, romano. Ok? Então, veja bem, assimilava-se também as culturas locais dessas pessoas, desses povos aqui, que aceitavam a dominação e a expansão romana nesse momento. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou trazer um mapa que tem até no livro de vocês, na verdade, 2 mapas, para vocês entenderem como mudou aqui, como se expandiu o território romano desde a República até agora o seu império. Olha aí, ó. Esse primeiro mapa fala das conquistas da Roma durante a República. Olha aqui, ó, a botinha que eu sempre falo para vocês, né? Quando se tem na Europa, quando você vê a botinha, é a Itália. Foi aqui que Roma começou, né? Essa pequena cidade, esse pequeno povoado se expandiu até conquistar locais bem distantes aqui nesse momento. Na República você tem parte da Europa conquistada, o norte da África depois das guerras púnicas, como a gente explicou isso aí na última aula, tá? E também aqui parte da Grécia, da Macedônia. Agora, durante a República, você tem essa conquista aqui. No Império, você vai ver a diferença de território. Olha aqui, ó. Essa é a extensão máxima do Império Romano nesse momento. Chegando grandes partes da Europa, todo o norte da África, olha aqui, ó, e chegando até próximo à Ásia. Olha aqui, ó, até a Mesopotâmia. Ou seja, você tem justamente uma grande extensão que foi da Europa até a Ásia aqui nesse momento, beleza? Essa aqui é a extensão máxima do Império Romano, esse grande império que foi dividido em províncias, tá? E foi o grande Império Romano nesse momento, beleza? Galera, nesse primeiro momento a gente trabalhou aqui um pouquinho sobre as características do Império Romano. Próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a economia, tá? E sobre o enfraquecimento também desse império, beleza? Mas fiquem aqui até esse ponto que a gente vai estudar para a nossa segunda avaliação semana que vem, beleza? Leia um capítulo aí, qualquer coisa me chame a professora Milena também, se tiver dúvida, tá? Nós estamos aí para ajudar. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado também. Qualquer coisa, deixa um like aí, qualquer coisa me chame que a gente está aí para ajudar vocês, beleza? Tchau, tchau, meninos!